E agora, 12 e 19, o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados confirmou na semana passada que votará o texto da proposta na primeira semana de julho. A reforma tributária é um dos mecanismos mais aguardados para simplificar o sistema tributário brasileiro e modernizar a arrecadação de tributos e impostos. Mas essa proposta deve, sim, ser cercada de polêmicas e questionamentos. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui ao Meio-Dia em Brasília o economista, sociólogo e professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, que já está aqui com a gente. Tudo bem, professor? Seja É um bem-vindo. prazer estar com vocês, né? A gente pode estar aí, viu? E estou à disposição. Obrigada, professor. Obrigada por vir ao Meio-Dia em Brasília, explicar esse texto da reforma. Professor, antes de mais nada, eu sei que reforma tributária é um tema que envolve muitos termos técnicos. E para a sociedade, e até mesmo para os parlamentares, é algo que exige aí um trabalho redobrado para entender o teor dessa proposta que foi apresentada. Eu queria, antes de mais nada, que o senhor comentasse para a gente qual foi a sua avaliação inicial sobre esse texto e o que essa reforma já resolve e o que não resolve ainda, na sua avaliação? Na verdade, quando a gente fala uma boa reforma tributária, a gente pensa logo em três princípios, que seria a simplicidade, né? A progressividade e a eficiência dessa reforma. Nós já temos uma experiência internacional, já vimos como é que funciona em outros países, né? E esperávamos, né, que a reforma aqui caminhasse no mesmo sentido. Mas o que é que acontece? Já se discute há muitos anos, né, e não sai nada. Porque quando a gente fala em termos de simplicidade, é que qualquer cidadão pode entender a questão do tributo. O que eu estou pagando, né? Quando a gente fala em progressividade, é dizer o seguinte: aqueles que ganham mais, teoricamente, deveriam pagar mais impostos também. E quando a gente fala na questão da eficiência, é que não crie nenhum outro problema em termos de desigualdade, uniformidade, etc. Bom, aí é o panorama de uma reforma tributária ideal. Mas o que acontece na realidade agora, né? Então, o Congresso está debruçado em várias discussões. A gente viu que tinha algumas PECs que foram tratadas no Senado, no Congresso, e finalmente saiu um relatório, né, onde você coloca algumas questões importantes. Eu chamo a atenção, né, como você bem colocou, você buscar simplicidade, mas esse relatório realmente tem muita complexidade. Para você poder entender o que é a reforma tributária, vai desde desoneração, ou seja, situações como a Zona Franca de Manaus, está sendo tratada ali, mas não da forma devida, simplesmente está mantendo o que hoje funciona. Isso gera alguma distorção, sim, não tem um princípio da eficiência. Nós estamos falando de vários tributos também que estão sendo englobados, que seriam os federais, os estaduais, e aí separaram, criaram um tal de IVA dual. Aí tropicalizou a reforma tributária, né? Então não existe uma uniformidade. Então isso também é um grande problema. Outro aspecto também que cria um grande problema para essa reforma é a diferenciação de alíquotas. Olha, se diz uma alíquota única, mas já se permite que os estados possam alterar as alíquotas relativamente a eles. E outro fator também é que essa reforma traz uma outra questão que já deveria ter sido resolvida com relação ao pagamento de impostos. Eu pago imposto onde produzo o produto ou onde eu compro, ou onde há o consumo. Então, essa reforma diz que agora é onde há o consumo. Aí criou um fundo para equalizar isso. Agora, você vai vendo que eu estou falando aqui, vai tornando complexo. E, na realidade, a grande vantagem dessa reforma é acabar com a cumulatividade, né? Porque muitos setores sofrem muito com isso, porque eles são tributados em várias etapas, né? Então, isso é um aspecto positivo da reforma, mas os negativos ainda são muito, Kiss. Ainda precisa ser bem mais discutido esse texto, né, professor? Professor, agora um tema que me chamou bastante atenção, e eu queria que o senhor explicasse, se possível, foi que na proposta está incluída aí um possível cashback para a população mais pobre, mais carente. Como é que funcionaria isso, professor? Esse cashback ele já existe lá no exterior. Eu vou dar um exemplo. Você viaja para Portugal. Aí você, na saída, aqueles impostos que você pagou, você não sendo residente, você recebe de volta. Você já tem até um setor lá no aeroporto que te dá o dinheiro de volta. Então, a ideia é essa.
né? No caso que essa proposta está encaminhada, é porque hoje no país, 10% da população mais pobre, ela paga muito mais imposto que 10% das mais ricas. Então, obviamente, tem como você acompanhar isso. Por exemplo, as pessoas que estão inscritas no Bolsa Família. Então, elas podem juntar os tickets de compra e provavelmente apresentar para ter uma devolução desses recursos de impostos que ela pagou. Obviamente, esse desenho não foi feito ainda, é uma grande incógnita. A gente está andando um pouco no escuro, mas eu acredito que vai ser feito dessa forma. Ou seja, aquelas camadas mais pobres da população, elas vão ter o direito de receber de volta os impostos que porventura tenha pago. É importante dizer que nesse país, no nosso Brasil, você paga mais imposto sobre consumo do que sobre renda, né? Então, isso acaba, de alguma forma, apenando mais as camadas mais pobres, que não tem como se defender. O mais rico faz aquela tal de gestão tributária, abre uma empresa, um CNPJ, aí faz todos os pagamentos através. O pobre não tem isso. O pobre, realmente, ele é levado a fazer pagamento de impostos e muito pesados, né? Se a gente for fazer as estatísticas de levantamento. Então, do ponto de vista prático, é isso. O pobre, que vai ser estabelecido o que a gente chama de camadas mais pobres da população, eu estou aqui dando uma ideia, que seria o pessoal do Bolsa Família, mas não necessariamente é esse pessoal. Então, ele receberia de volta os impostos que, porventura, eles tenham pago. O importante também é que essa reforma cria um tal de imposto seletivo, aí que mostra uma grande interrogação, que é alguns produtos, aí, teoricamente, aqueles mais nocivos à saúde, ou seja, se é nocivo à saúde, não deveria estar sendo vendido, né? Então, do ponto de vista que você põe na reforma que os mais nocivos vão pagar mais impostos, né? Lógico, estão se falando de fumo, bebida, etc. Mas é complicado, né? Você fala assim, o mais nocivo, então não devia ter produto nocivo, gente. Então, esse é que é o problema. E também cria uma possibilidade de diferenciação com relação a determinados produtos. Aí entra a grande lacuna, porque você fica abrindo muitas brechas e essa reforma não chega naquele sentido mais amplo que a gente gostaria, que é o cidadão pagar menos imposto. E aí eu só quero colocar um detalhe, é que você fala que vai ser fatiada a reforma. Então vamos ver consumo agora e renda depois. De repente, aparece ali, né, o IPVA sobre iates e aviões, né? Então, por que não trata tudo de uma vez só, né? Então, é complicado, porque isso vai dar muita discussão, como você bem falou, né? É apenas um início. Não acredito, vai ter que ter muita conversa, muitos debates, para que isso aí venha passar num prazo que o deputado acha razoável. Porque nós temos muitas peculiaridades nessa reforma aí, e realmente, como você bem falou, abrange um espectro muito amplo que esse. Sim, professor. Outro tema também que eu queria que o senhor comentasse sobre isso é a questão dos estados e municípios, né? Desde o começo, toda vez que se discute reforma tributária, há uma manifestação quase uníssona aí dos governadores, prefeitos, com relação à reforma tributária. Mas qual é o grande impasse para os municípios e estados no Brasil? Essa palavra chama-se desconfiança. Os municípios, os estados não confiam no ente da União, porque já teve exemplos passados que eles já foram muito prejudicados. Vamos agora, recentemente, teve a desoneração dos combustíveis, né? Simplesmente o governo, a União, decidiu que ia ser 18% e os estados que se cuidem das suas finanças. Ou seja, de uma hora para outra, existe aquela questão da União tentar ficar com a maior parte dos impostos arrecadados. E depois tem aquele fundo de participação no município, que é aquela confusão para você distribuir para os municípios e os estados. Então, os municípios e os estados entendem que a reforma deve ser, pelo menos, igualitária, do ponto de vista fiscal, tanto para a União como para os estados e municípios. Como nós temos dois impostos, que é o ICMS e o ISS, que são impostos municipais e estaduais, essa desconfiança ela está se refletindo dentro do Congresso. Porque seria muito mais simples se todo mundo se entendesse, e eu já falei a palavra, o imposto seria simples, né? Você compraria um imposto sobre o consumo, cuidaria da distribuição, até isso já cuidaram também, colocaram hipoteticamente um percentual para cada ente da federação, e aí não há nem entendimento muito sobre isso, porque criaram aquele fundo de remunerar o município que receber menos, ou seja,
Vamos supor que hoje, São Paulo, a gente sabe que é o estado que mais produz. Então, ele mais arrecada também. E sabemos que o Nordeste é o que mais consome. Então, nessa nova reforma, o Nordeste irá receber uma parte maior dos impostos e vai criar um fundo de compensação que aí estão chamando a União para participar. Aí entra o grande problema, porque nós estamos no meio daquela reforma com relação ao teto de gastos, né, que é o novo arcabouço fiscal, e o governo tem que arrecadar mais. E aí está chamando, essa reforma tributária está chamando a União a participar também disso, viu, Kiss? Então, um grande problema é que você falou, essa desconfiança ela tem que ser, de alguma forma, vencida. Eu acredito que, na medida que vai avançando, tudo bem. Mas eu queria lembrar uma frase que a gente fala, que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, quando o Congresso começou a adotar um discurso de que nós vamos fazer a reforma possível, não é a reforma ideal, aí dói muito, né? A gente ficar sabendo disso, porque, na verdade, é aquela história. Se sabe que é bom, faz logo. Isso é bom para a nação, é bom para o país. Mas você bem colocou, gera essa desconfiança. Será que a União vai realmente repassar os recursos para os estados? Será que não tem nada escondido aí debaixo dos tapetes, né? Então, de fato, os prefeitos e os governadores, eles estão muito escaldados, né? Então, eles têm essa desconfiança e acaba refletindo nesse IVA dual, que é outra coisa tupiniquim. Vamos falar assim, é coisa de um país tropicalizaram a reforma tributária. Aí, vamos ver nos próximos embates, né, se existe essa confiança crescente, porque hoje existe essa dificuldade que você numerou aí, viu, Kiss? Professor, mais uma questão que eu queria que o senhor levantasse aqui, embora seja uma questão muito mais política do que técnica, mas eu acho que uma coisa está quase que interligada à outra, que é a dificuldade de aprovação da reforma tributária. Esse tema vem sendo falado há bastante tempo, desde o FHC até então, a gente tem tentado discutir a reforma tributária, e a complexidade do tema tem sido um dos maiores entraves aí para a aprovação de um texto aí que vem atender os interesses do governo, estados, municípios e principalmente da população brasileira, né, que é a maior interessada nesse assunto. O senhor avalia que, da forma como o texto começou a tramitar na Câmara dos Deputados, como o senhor mesmo pontuou, fatiado, trazendo aí diversos pontos meio que para serem discutidos ao longo do tempo. Isso pode vir a ser um dificultador de tramitação e de aprovação desse texto e até fazer com que essa proposta seja engavetada ao invés de tramitar e ser aprovada para simplificar a tributação e os impostos? Eu fico assim, preocupado, porque alguma coisa vai ser aprovada. Isso não tenha dúvida. Engavetado não vai ser, não. Mas é exatamente o que você falou. Fica uma coxa de retalhos, né? Resolve um problema ali e continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, você tem situações como a Zona Franca de Manaus, que não é discutida de forma profunda. E como você bem colocou, já vem se discutindo há muito tempo. Isso é normal, debater, você discutir. Mas não é normal você inventar situações, né? Criar situações que pioram uma situação anterior. Então, eu acredito que essa dificuldade toda de debate, isso é normal, isso faz parte da democracia, né? Agora, a grande incógnita é que não vai haver aumento de imposto. Eu não acredito. Então, isso é que está dando problema, porque toda vez que se fala em reforma, a primeira coisa que se pensa é aumentar impostos, né? E, de fato, o governo ele precisa aumentar a arrecadação. Agora, tem que ficar de olho, porque vai surgindo essas questões, né? Esse fatiamento da reforma, como se diz, é possível, mas é possível para quem, né? Então, resolve algum problema, eu acho que é importante você acabar com a cumulatividade, né? As cobranças em várias etapas, mas se eu falo para você que vai resolver a cumulatividade, implica a redução de impostos, alguém vai pagar menos imposto aí. Se alguém está alegre, alguém vai pagar menos. Então, há toda essa questão aí que precisa ser resolvida, né? Do ponto de vista sociológico, aí entra o sociólogo aí, né? A população está necessitada de uma melhoria, porque o grande problema disso tudo, Kiss, é o custo do Brasil, né? Nós estamos falando que o investidor, às vezes, prefere produzir em outro país do que produzir aqui, porque é uma dificuldade muito grande. A nossa indústria carece realmente desses incentivos. E o importante é a questão do custo do Brasil mesmo. Então, é por isso que há uma dificuldade muito grande desse debate,
que alguém vai ter que pagar mais imposto, não tenha dúvida. Professor, um tema também que é interessante a gente pontuar aqui no Meio Dia em Brasília é como é que fica os impostos sobre patrimônio, que é IPVA, IPTU, que são os impostos que são típicos. O senhor falou logo no comecinho sobre impostos sobre iate, mas como é que fica esses impostos aí para a população classe média, classe A, B, C e D, que é a população que, infelizmente, é a mais atingida com esses impostos. Como é que fica isso? Fica o seguinte, na verdade, com certeza, os técnicos em questões tributárias já sabem aonde buscar os recursos. Você tem uma camada muito rica da população, que tem offshore, que tem etc. Você tem a questão dos dividendos, você tributar dividendos, quando fala isso, a terra treme, né? Porque é uma questão realmente quando a pessoa cria uma empresa e ela faz os ganhos transitarem por lá e não na pessoa física. Então, você, por exemplo, tem várias questões tributárias, como o Simples Nacional, né? Às vezes a pessoa se enquadra no Simples e paga muito menos imposto como pessoa jurídica. E outro aspecto importante, como você bem pontuou, é o problema maior que você acaba tendo essa necessidade de fazer uma gestão tributária. Então, basicamente, o que é necessário é que haja uma simplificação, né? E encaminha para isso aí. E quando você fala em simplificação, é as pessoas entenderem o que eles estão pagando. Porque nesse país, e outros também, quem paga imposto é o cidadão, né? A empresa só faz o recolhimento para a receita, mas quem paga em última instância é o cidadão. E você falar numa carga tributária de 38%, né, cumulativa, aí realmente cria muitos problemas para o país e acaba resultando nessa questão do crescimento econômico. Não tenha dúvida que uma boa reforma, aí eu vou falar naquela reforma ideal de sonhos, né? Ela coloca o país no primeiro nível, lembrando que muitas coisas que estão nessa reforma tributária é até uma exigência para que o país possa fazer parte da OCDE também, e também melhorar o ambiente de negócio, porque o que nós temos mais que buscar hoje é o grau de investimento, possibilitando investimentos no país, né? Então, uma reforma tributária bem feita e confiável, não tenha dúvida que esse mecanismo vai propiciar o país ganhar investidores, gerar mais emprego e nós vamos estar comemorando no final do ano um crescimento econômico muito bom para a população. O senhor avalia que os efeitos esperados da reforma com esse texto que foi apresentado, eles vão ser alcançados? Olha, vai ser muito difícil. Eu acho que ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte, né? Eu fico com medo de sair pior do que foi apresentado, né? Porque assim não Espero que está não, bom. professor. Espero que não. O relatório não está bom. Então eu vou dizer logo, porque existem pontos ali que a gente levaria aqui a tarde toda para eu poder discutir com vocês. Mas é importante todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo saiba que ele tem o voto. Então, o deputado lá do Congresso, o senador, recebeu o voto dele, então ele tem que, de alguma forma, gestionar para que a coisa melhore. Eu torço para que saia uma coisa melhor. Mas se eu fosse pontuar ponto a ponto desse relatório, eu teria algumas objeções, que eu acho que até aí o relator colocou isso para poder entregar o relatório, porque senão nem o relatório saía. E agora vamos discutir ponto a ponto, né, que seriam os jabutis, os famosos jabutis, né, que o Haddad gosta tanto de falar, os jabutis, né? Porque a reforma que saiu do Ministério da Fazenda e foi para o Congresso não é a mesma, né? É lógico que o Ministério da Fazenda está doido por uma reforma, mas não é a reforma que a gente ideal. Eu torço, então, que esse debate seja um debate frutífero, né? Possa produzir uma melhora nesse relatório, nessa proposta, e todos nós ficaremos muito felizes, né? Agora, não tenha dúvida, né? Não vamos ficar com a esperança que a gente vai pagar menos imposto. No geral, a desigualdade do país exige que as pessoas contribuam mais, os mais ricos contribuam mais, para que a desigualdade seja vencida. Senão, não vai ter jeito. Você vai criar uma ilha no meio da prosperidade. Então, nós temos que ajudar realmente aqueles mais necessitados. E aí eu queria colocar só um ponto. Ajudar significa você ensinar a pescar e não ficar dando peixe. Então, é preciso a educação, né? Investir na educação para que essas pessoas possam sair dessa miséria, sair dessa desigualdade e contribuir melhor para o país. Não tenha dúvida que esse é o grande objetivo dessa reforma, Cris. E acabar, né, professor, com a política assistencialista, né? Tudo bem que a gente sabe que tem algumas coisas que são emergenciais e precisam ser sanadas, mas, assim, nada mais
sábio do que realmente ensinar a pescar, né? Para que a população tenha Entende? condições de prover sua própria renda e crescer aí e evoluir enquanto cidadão, enquanto Mas, sociedade. mas Kiss, olha só como é que é bom que você colocou, né? Aí cria o cashback lá para o pobre, tudo bem, né? Lá fora, esse cashback é para o turista voltar para Portugal depois, voltar para a Itália, voltar, porque ele recebe, fala, vou voltar para esse país, porque olha aqui, eles estão me devolvendo imposto. Então, assim, você aumenta o turismo, aumenta a renda, ou seja, eu estou dando só um exemplo, eu poderia dar outros exemplos, mas não tenha dúvida que você diz, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista de cidadão, as pessoas elas querem cidadania, não querem esmola. Então, é importante que a nação dê cidadania para essas pessoas. Então, investir na educação, coloco isso, que é o item mais importante e que a gente tem que realmente pensar bastante para que as pessoas possam crescer como cidadãos, tá bom, Keis? Professor César Bergo, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília, esclarecendo pontos aí da reforma tributária, que foi o tema da semana passada, segue sendo o tema até a votação, ou possivelmente a discussão desse assunto na primeira semana de julho, e a gente vai acompanhando aqui, assim que tiver novidades sobre essa reforma, a gente convida de novo para vir comentar esses temas. Obrigada, professor, pela gentileza. De nada, eu estou aqui com a lupa, se precisar, eu mesmo eu contribuir naquilo que a gente pode, né? Muito obrigado, um grande abraço e muito sucesso para vocês. Parabéns pelo programa. Obrigada, professor. Muito obrigada.